Bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Fernando Palácio. E hoje a gente vai responder a pergunta de um cara chamado Akira Goto, de São Paulo. Só familiar, né? Tá ali atrás da câmera, aparece pra câmera, diz oi pra câmera, Akira. Né? E o legal é que a Akira fez uma pergunta longa em 3 partes, né? E sim, a gente privilegia primeiro as perguntas dos alunos, depois as nossas, depois do restante da turma que manda. Bem, mentira, a gente tá ralando ali, a gente vai lançar uma série de rapidinhas para botar em dia perguntas até de 2015 que a gente tá terminando de responder agora, mas vamos lá. A pergunta do Akira é dividida em 3 partes, então acho que é bom a gente ir direto ao ponto em cada uma delas. E tá ligada com a primeira como você, um dos maiores especialistas no tema, puxa o saco, hein, Akira, vê o mau uso dado do storytelling em casos como Dileto e Sucos do Bem. Claro que não são só elas, teve outras, mas aí, como é que você vê esse tipo de situação? Tá. Eu tenho que falar um pouco de uma visão que não é a minha, para depois falar da minha. Legal. Que tem uma visão que defende esse tipo de coisa. Tem gente que defende? Tem gente que defende. Tá. Tem gente que vira e fala assim, mas no final deu certo. No final eles ficaram milionários. No final, melhor assim do que nada. Mas a gente não sabe o que aconteceu, se perdeu venda ou não depois da história mentirosa. A gente sabe, e perdeu. Perdeu. Fecharam algumas lojas, acho que Curitiba fechou. Não, mas tinha um plano de expansão para 100 e poucas lojas e não aconteceu. Não aconteceu. E do bem foi vendido para a Ambev. Foi vendido para a Ambev? Foi vendido para a Ambev. Então, houve deve ter sido vendido menor, entendeu? Para o valor menor. Sim. Desvalorizou a venda. Não, e teve que vender porque teve um problema financeiro. De market share. Não sabia. Market share no Saint Marché, que é o pessoal do Saint Marché, eles falaram que perdeu 30% assim, no mês. Em vendas? Em vendas, direto. Né? Era só você ver onde eles ficavam na gôndola, onde eles estão agora. A gôndola era inteira, colorida e não é mais, né? Legal. Então, teve um impacto financeiro aí. Mas o que as pessoas dessa linha defendem é mais ainda assim, só chegou no ponto onde chegou porque contou essa mentira. É complicado. É porque você não discute ali, será que conseguiria chegar no ponto que chegou com uma outra história, com uma história verdadeira ou com uma outra estratégia? Você não tem esse parâmetro para comparar. Não tem esse parâmetro. Né? O que a gente sabe é onde ela não vai chegar porque a história é mentirosa. Isso. Aonde até ela poderia chegar com uma história verdadeira vai ficar na ficção. Né? Exatamente. Uma hipótese. Aí tem um caminho do meio, que é o caminho assim, eles erraram compreensivelmente, porque ninguém nunca tinha feito isso que eles fizeram. Né? Então eles se aventuraram a fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Vamos brincar de storytelling com branding para ver o que acontece. Vamos pegar referências de fora que estão fazendo a mesma coisa. E erraram numa ingenuidade de falar, tudo bem, tem gente na gringa fazendo, igual o programa vai fazer no Brasil. Né? Então você tinha, Hollister tinha feito isso muito antes. Né? Então, Häagen-Dazs, né? Você tem uma série de marcas internacionais que tinham feito isso e que falaram, se eles estão fazendo, por que não eu? Mas eu particularmente não recomendo. Legal. Né? Então todas as vezes que eu tive um cliente que quis ir por esse caminho, eu falei, se você quiser ir por esse caminho, indico alguém que faça isso para você. Tem gente que, como eu falei, que é da primeira linha, que acha legal. Eu particularmente não acho, porque eu acredito que reputação é um negócio importante demais para você brincar dessa forma. Branding é reputação. Se você quer construir uma reputação, uma história falsa não vai construir uma boa reputação. E aí depois entra uma segunda coisa, que é ética. E ética, especialmente quando a gente fala em termos técnicos, né? Ética é um contrato que você estabelece com o seu interlocutor, com a sua audiência. Né? Então você vira e nada é antiético no sentido inicial, nada parte do pressuposto que isso, por definição, é antiético. O que é antiético é você fazer um contrato e não seguir esse contrato. Então eu viro pra você e falo assim, eu vou te contar uma história verdadeira, que é a história do meu avô. Aí pronto, esse é o meu contrato, eu tô dizendo que eu vou contar a história do meu avô. Se eu viro pra você e falo assim, meu avô me contava uma história que eu não sei se é verdade. Mudou o tipo de contrato. Muitas famílias italianas do Brasil têm histórias de origem mentirosa. Sim! Aliás, pequeno parênteses, é muito comum, se você vem de uma família italiana, você provavelmente na tua família tem alguma história do gênero. A nossa família era rica, perdeu tudo, veio pro Brasil. Ou
né? O meu avô se apaixonou pela moça que era nobre e fugiu com ele, que era pobre, pro Brasil. Todo mundo, toda maldita família italiana, minha, da minha esposa, todo mundo tem uma origem ou de que era família rica, perdeu tudo, da guerra, e algumas são verdades, mas muitos assim, não, era nobre, e aí perdeu o título porque se apaixonou com a camponesa e fugiu pro Brasil. Por quê? Porque todas as malditas famílias italianas, ou quase todas, ou 99% delas, eram um monte de pé rapados, a minha certamente era, que vem pro Brasil e aí tem que criar uma história pra si de nobreza. Vamos recomeça contando uma boa história. É isso. E aí tudo bem. E aí tudo bem, porque assim, a história da sua família... história é mentirosa, mas tudo bem. É isso, da sua família provavelmente é mentirosa. Se você ouviu isso e agora ficou meio chateado, cabisbaixo, né? Você deve acabar com o contrato de ética, né? Tinha um combinado... Exato. E pô, vovô mentiu pra mim, basicamente. Mas aí tudo bem. Porque se todo mundo aqui já foi talvez já ter ouvido uma história dessa. Assim como se você vai pra Itália, que é outra coisa que o italiano adora, né? A torta da nona foi inventada pela minha nona. Ah, sim. Sim. Eu conheci pelo menos 100 lugares diferentes que tinha a torta da nona, que era a receita da nona dele. Na família da minha esposa, não fica chateada agora que a avó da minha esposa, ela tá no Facebook agora, então ela pode ver isso. Mas assim, eles criaram a receita do esquibom e venderam pra quibom. Isso. Isso. Não sei. Porque eu sei que a receita de sardela dela é maravilhosa, mas enfim. Então, se tivesse sido por este caminho, meu avô me contou essa história, que eu não sei se é verdade. Você, de alguma forma, está sendo ético. Você se isentou. É isso. Pronto. A partir daí, você entrou num espaço em que a fantasia é permitida. Porque se o seu avô mentiu pra você, até aí o avô de um monte de gente mentiu pra um monte de gente. Você tem como saber se é verdade ou não? Não sei. Né? Nem quero saber, pra ser sincero. Nem quero Prefiro acreditar que seja. Prefiro acreditar, então tudo certo. Então... E assim, não é só família italiana, não. A família russa é a mesma história, né? Porque ele era senhor feudal, que trabalhava, controlava... E a Revolução Russa. Isso, aí tem que fugir da Revolução Russa. Controlava o comércio de caviar no Mar Cáspio, sabe? Faz parte das famílias, faz parte. Nunca tem, não. Minha família era pobre. Era ponto final, não tem essa história, né? E aí fugiu da guerra mesmo, porque eles não iam morrer lá na guerra de fome, porque ele não tinha o que comer. Essa história mais sem graça, porque também tem quem conta aumenta o ponto, a história vai crescendo. Isso é normal, em tradição oral a gente espera isso. Inverso, quando você vira e fala assim, vou contar a história real do meu avô. Aí é um contrato. Aí seja um outro tipo de contrato. Então, esse foi a grande derrapada do ponto de vista técnico. A história é uma história legal. Só que se você vira e fala assim, meu avô me contava isso, é uma coisa assim, meu avô morreu, eu estava fazendo o trabalho dele de óbito, então eu encontrei documentos antigos, fotos e tal. Aí muda. Óbvio, fica muito mais realista, mas ao mesmo tempo, eu falo assim, tá bom, então me mostra. Não vou mostrar a foto, pera. ou você tem a foto ou não tem a foto. E aí começa a entrar numa seara de que a mentira tem perna curta. Algum fio vai ficar solto. No caso de Dileto, a gente conseguiu levantar 10 fios que estavam soltos. A jornalista que pegou a matéria, ela ligou na Itália. Ela era um jornalista da Exame. E quando eu conversei com ela, eu fui fonte da matéria e ela falou assim, eu já sei que é mentira, não quero te queimar, entendeu? Já sei que é mentira, não vou nem te citar na matéria. Eu falei, tá bom, como é que você sabe? Eu liguei na Itália, eu falo italiano. Se a marca era década de 20 e 30, quer dizer que hoje os caras devem ter 80 e poucos anos. Cidade interior da Itália vai ter os centenários, vai ter alguém. Vai ter, então eu vou ligar e vou pedir pra falar com os ancianos. E ligou lá pra falar com os velhinhos. Aí falou assim, vem cá. E ela, no começo ela acreditava na história. Ela tava ligando pra comprovar a história, não o contrário. Porque um chefe dela falou que era mentira, ela queria desprovar o cara. Então ela ligou lá e falou assim, vem cá, você não tomava um sorvete quando você era pequeno? Eu falei, minha filha, você tá enganada, que essa região aqui, não produz sorvete. Sorvete é 90 quilômetros daqui. 90 quilômetros de São Paulo, Campinas, mas 90 quilômetros de Itália é muita coisa. Sim, São Paulo 90 quilômetros na década de 30. Isso, na década de 30. Exatamente. Aqui não tem sorvete, minha filha. Ela falou assim, mas você não lembra do Vitório, Scabin? Desculpa, aqui divisa com a Áustria, sobrenome só Germânia. Se tivesse o Scabin aqui, eu ia lembrar. Tipo, o senhor não tá lembrado. Olha, você não me tira, porque
Não tem. Aí, de repente, ela percebe, pô, talvez seja mentira. Aí ela começou a fazer, ficou 6 meses investigando a história. Que aí entra uma questão de, você está mexendo com a emoção das pessoas. Para amor virar ódio é muito fácil. Os maiores advogados da marca viraram os maiores detratores. A gente até chegou a fazer um estudo sobre isso, o impacto que isso teve em diletos e sucos do bem, que foi 60% das pessoas viram e falam, cara, para com isso. O mundo tá muito chato, deixa os caras, é só uma história. Tem a turma do deixa disso. 60%. É grande. É bastante. 40% fala assim, não, pera. Eu comprava porque minha família também é italiana e eu gostava dessa história. Aí desses 40, metade. Mas tudo bem, eu vou continuar comprando. Outra fala, cara, não vou comprar nunca mais. Porque eu dava isso pro meu filho. Essa pessoa que nunca mais vai comprar e que fica revoltada, era o 20% que eram os melhores consumidores. Eram os grandes advogados que divulgavam a marca agora vão ser grandes detratores. Exatamente. E, pô, você toma dileto. Isso. Né? E você sabe que é mentira, vai sair falando pra todo mundo. Então, esse amor virou ódio. Então, você perdeu o público mais importante. Pensando pela lei de Pareto, 20-80, você perdeu o seu melhor 20%. Por isso que isso automaticamente vai impactar em... Por isso não é 20% das vendas, é muito mais. Isso, é muito mais. É muito mais. Aí vira assim, pô, e agora? Refazer a marca e tal. Aí é aquela conversa que a gente teve no vídeo anterior, né? Quem não assistiu, vale a pena assistir. Agora, na segunda parte, né? Então, inventar uma história não é válido, porque vai te cobrar um custo lá na frente. Mas é válido aumento, mas não invento? Não, inventar uma história é válido. Contanto que você deixe claro que você que é uma história inventada. Que é uma ficção. Começa uma vez que a gente conversou sobre isso, você falou do era uma vez no começo da história. Pronto. Ou até, né, falar assim, puxa, essa é uma história inspirada, na verdade, em tantas histórias de imigrantes italianos que fugiram da miséria da guerra para o Brasil e trouxeram uma culinária que enriquece. Essa história é uma homenagem a eles. Legal. Beleza. Né? Aí você pode inventar quem você quiser, porque já está no contrato. E aí, inclusive, você poderia explorar o storytelling, contando várias histórias de famílias italianas que vieram para o Brasil e suas tradições culinárias como parte do universo dessa marca. Algumas reais, algumas fictícias, porque no final você pode falar que tem homenagem e que tem histórias e tá tudo certo. Não tem problema. O problema é o contrato. Então, o aumento, mas não invento, entra no mesmo problema de contrato. Ah, tá. Se você está fazendo um contrato que é muito factual, o aumento pode virar alguém desmascarar e falar, não é bem assim. É bem assim. Tudo bem, tem o drama na narração, né? Você sempre pode dramatizar um pouco mais a sua narração. Às vezes eu conto a história da fundação da empresa, eu falo de como a gente vem de uma falência familiar minha e do momento de dificuldade que eu passei, em que eu tinha 2 opções de alimentação, almoço ou janta, porque não dava para pagar as 2. Ok. Mas foram 1 semana, 2 semanas e tudo bem, à noite ainda pelo menos tinha às vezes alface, às vezes uma avono, tudo bem, tem 80 calorias, aquela maldita sopinha. mas é verdadeira. Né? Então aí pelo menos não tem um exagero muito grande, mas eu entendo, quando você começa a aumentar em pontos factuais, você falou que a história é verdadeira. Exatamente. Você, pô, eu só tinha almoço ou janta, mas na prática estava normal, não estava tão rico no banco, aí já começa a virar um aumento esquisito. Se no almoço tinha filé mignon, você optou pelo filé mignon, não pela janta. Podia almoçar e jantar macarrão. Só podia, isso, né? Jantava lagosta. Só almoço ou janta. Aí tudo bem, aqui eu sou como japonês, né? Japonês eu sou como vireira. Aí fica mais complicado. Então tá mais complicado. Beleza, aí tudo bem. Então, o aumento, mas no invento cai na mesma situação. Dramatizar é justamente o que é esperado. Você vai pegar um ponto crítico da história e mostrar que é verdade. Dramatizar não é aumentar, é enfatizar. É enfatizar, porque dramatizar você vai pegar um ponto que aconteceu para a pessoa entender do que você está falando. Não sei se você já passou por uma falência familiar, eu vou te falar o que é. É poder escolher se você vai almoçar ou jantar. É isso que é um drama familiar. Eu passei por isso, eu sei te contar disso, porque eu estive lá. E essa verdade que vem nisso é inquestionável. Porque você passou por isso, então você sabe falar disso. Se qualquer pessoa fizer uma pergunta, você não vai tremer de medo da pergunta, porque e agora? Você vai parar e vai responder na cara. Você viveu isso. Você não precisa pensar, você precisa lembrar. Então essa é a diferença de quem mente para quem lembra. Então assim, se eu estou contando uma história que aconteceu comigo, é só lembrar. Se eu estou dizendo que é uma história real, eu não tenho como aumentar
sem inventar. Se eu comecei a inventar, aí já não existe isso de inventar um pouquinho e inventar muito. Inventar e inventar. Agora, se eu estou pegando pontos para exaltar, isso tudo bem, dramatizar faz parte, essa é a técnica, narrar é isso, é saber expressar isso da melhor forma. Porque senão também fica uma história monótona, você tem que realmente dar vida para ela, isso tudo bem. E aí nesse contexto que a gente começa a receber essa série de histórias falsas que vão sendo desmascaradas aqui lá fora, de alguma forma isso começa a prejudicar o storytelling como uma ferramenta importante de construção da marca. Então, aí vem a terceira parte da pergunta do Akira, que é, frente a tantos casos de histórias falsas, como criar insumos e consolidar uma história real, né, para que ela não pareça falsa para o consumidor? Uma estratégia já partir que ela é falsa. Né? Isso aqui é uma ficção. Não, quando for uma história real, como é que você deve trabalhar insumos para o teu consumidor não ficar falando, deve ser história falsa, que nem aquela beleza. Tá. Porque na hora que você assume que é falsa, beleza, tudo certo, você escapou dessa aqui. Você agora, não precisa consolidar, você assumiu que é falso. Tá. Agora, na hora que você vai para uma história real, realmente fica muito mais difícil. E aí, cada vez mais, você vai ter que provar o que você está falando. Então, vai ter que trazer evidências dessa narrativa que você está contando. Então, na hora que você vira e fala que é seu avô italiano, você vai ter que mostrar foto dele, documento, vai ter que quase fazer um documentário sobre isso. Quer dizer que isso não pode ser forjado? Óbvio que pode. Então, cada vez mais vai ter alguém que vai forjar isso. E aí alguém vai descobrir que aqueles documentos... Então, cada vez vai seguindo, vai ficando a coisa mais difícil contar uma história real. E aí chega num ponto que o que você não tem como forjar é realmente uma história sua. Então, no sentido de que, na hora que você fala de uma falência familiar, qualquer jornalista pode vir te perguntar e sabatinar à vontade que você vai ter resposta para tudo. Então, essa é uma história que vai ter muito credibilidade, porque você não tem rabo preso nela. Na hora que você fala que é a história do seu avô, você não tem como defender a história do seu avô como se fosse sua. Porque você não viveu aquilo que ele viveu. E geralmente você, inclusive, vai ter muito menos provas para validar aquilo. Isso. Só que aí, no mínimo, você vai ter que fazer um trabalho muito grande de levantar a informação. Um trabalho realmente de, literalmente, contratar um historiador para te ajudar nisso. Que muitas marcas estão fazendo isso. Contratar historiadores para ajudar nessas histórias reais. Assim como contratando um jornalista para ajudar em histórias reais de consumidor, para ver se ele não está mentindo. Porque às vezes você, a história real do consumidor, e o cara quer puxar o saco da empresa, aí começa a inventar uma história, cai na mesma coisa da direto. Exato. Mas foi ele, vai dizer, vai querer jogar a culpa ao consumidor, você, a empresa multinacional gigante, quer apontar o dedo e falar que a culpa é do cara. Mas ele assinou um contrato que ele estava falando a verdade. Vamos lá, né? Então, não é assim que funciona. Então, tem cada vez mais empresas se precavendo nesse sentido de, não, eu quero trabalhar com história real, então eu vou fazer a lição de caso direitinho, vou contratar uma equipe especializada nisso para provar que essa história é real. No mínimo, chega a coisa tornar o mais convincente possível, porque realmente o consumidor vai ficar cada vez mais cético. Perfeito. Gente, muito bom. Então, esse foi o terceiro vídeo da série aqui com o Fernando. Comprem o livro dele, é parrudo, li inteiro, deu um trabalhão, mas e a letra não é grande e não tem tantas figurinhas assim, tá? Então é um livro bom, né? Quando o livro tem figurinha, é um livro bom. Então vamos lá. Guia completo do Storytelling com Fernando Palacios e Marta Terenzo. Então, 2 de família italiana aí que podem ter histórias da família para contar. E para quem quiser saber mais sobre o livro, a gente vai deixar o link aqui na postagem. Fernando, cara, super obrigado por essa série de vídeos. E o último recado é: deixem mais perguntas sobre o Storytelling, que daí a gente grava mais uma série de vídeos aqui com o Fernando Palacios para vocês, beleza? Valeu, pessoal!